Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 30 de abril, encerra o pacote das festividades carnavalescas, religiosas e cívicas, que gerou um calendário atípico, que foi goela abaixo de quem gostou ou não gostou dessa novidade. De qualquer forma, para quem vive as emoções emanadas pelos embates ideológicos que envolvem o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, isso tudo é café pequeno nesse cenário político nacional. E a condenação do deputado federal Daniel Silveira, que foi fixada em 8 anos e 9 meses, cuja votação colegiada, confirmada por 8 votos unânimes, um parcial e outro pela absolvição do deputado réu, tomou conta do noticiário principalmente depois da trucada cheia de mumunhas disparada pela presidência. Um truco digno de nota. O decreto da graça exarado com fundamento constitucional de cunho discricionário da presidência da República foi uma espécie de bálsamo para os bolsonaristas que discutem a validade desse processo, que em tese vai na contramão de alguns princípiozinhos e garantiazinhas constitucionais, além do acirramento das tensões provocadas e criadas entre os 3 poderes. A graça para alguns, por não apresentar nenhuma formalidade, torna os efeitos secundários da inelegibilidade e multas extintos, o que para outros doutrinadores parece ser exagerada essa pretensão que poderia ensejar a reeleição do deputado federal Daniel Silveira, garantindo que continuaria ficha limpa e assim estaria no páreo eleitoral desse ano. Essa novela cheia de prós e contras é o tema da entrevista de hoje do Pan News Cidades. Vamos conversar com o advogado Dr. Vitor Valente, professor, doutor em Direito Penal, que vai nos guiar nesse mar processual turbulento que tem chacoalhado a nau da justiça. Mas antes dessa aula processual penal, vamos conversar com a professora Elaine Valia Sodré Pereira, que é a gestora acadêmica dos cursos de enfermagem do Grupo Unieduca, que fará um convite aos amigos do Pan News Cidades para visitarem nesse mês de maio a Semana da Enfermagem, de 9 a 13, que pode ser conferida pelas redes sociais da Unieduca, com oficinas práticas e o apoio do COREM, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista.
Muito bem, amigos do PAN News Cidades, nós vamos conversar agora com a professora Elaine Valias Sodré Pereira, ela que é a gestora acadêmica dos cursos de enfermagem do Grupo Unieduca, que promove agora, a partir do dia 9 de maio, 9 a 13 de maio, uma semana especial para a enfermagem, o papel do enfermeiro diante do novo normal. Cuidar com segurança e excelência. Enfermagem é o tema do PAN News Cidades de hoje. Professora Elaine Valias, como vai? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Olá, todos os ouvintes, em nome do Grupo Unieduca, agradeço. Falamos no Grupo Unieduca e na enfermagem, quantas unidades oferecem esse curso? Nós falamos de 2 unidades. Nós temos o curso de enfermagem na Unifage, em Jaguariúna, e o curso também na Unimax, em Indaiatuba. A enfermagem é fundamental para a sociedade, né? O enfermeiro, a enfermeira, tem hoje uma função, assim, eu diria, imprescindível. E eu gostaria que você fizesse uma análise, professora, desse período de pandemia. Qual foi o papel destes profissionais abnegados? Porque não é fácil ser enfermeiro ou enfermeira nos dias de hoje, com tanta doença espalhada por aí, não é? Com certeza, a gente teve que demandar de muita coragem e persistência, né? Hoje a enfermagem, ela constitui a metade da força de trabalho em saúde, e os enfermeiros atualmente têm sido apontados como os principais responsáveis pela coordenação das equipes, gestão dos ambientes em diferentes níveis de atenção à saúde. Então nós precisamos aí de muita evidência científica, de muita força de trabalho, de muita ciência e de muita coragem, né? Porque nesse momento de pandemia, as nossas famílias também ficaram vulneráveis diante disso, né? E nós priorizamos aí o enfrentamento da pandemia. Nesses últimos 2 anos, a enfermagem teve um papel de muito protagonismo. E na sua gestão, como gestora acadêmica dos cursos de enfermagem, a prática está presente nesses cursos? Com certeza, o nosso curso ele é fundamentado na prática, né? É um currículo baseado em competências, onde em todos os semestres a gente tem diversas práticas, diversos projetos de extensão, onde os alunos são protagonistas nesses projetos, né? Então, nós temos atividade prática desde o primeiro ano no nosso curso. E isso tem sido um ponto fundamental para a visibilidade aí do nosso curso. Nós acreditamos que a qualidade da enfermagem é baseada na prática, com certeza. Bom, agora no período de maio temos a Semana da Enfermagem. Os cuidados com as sequelas da pandemia, eu acho que elas estão no roteiro desta semana muito especial, que vai homenagear os enfermeiros e enfermeiras. Há muita sequela? Como tem sido, inclusive, o treinamento dos enfermeiros para tratar neste período de novo normal, de nova normalidade? Com certeza. Inclusive, é a primeira vez, né, que nós vamos voltar a ter um evento totalmente presencial, né, que a pandemia teve um impacto nesse contexto também. Hoje, a gente precisa olhar para esse paciente pós-Covid de uma forma multidisciplinar, né? Nós não conseguimos tratar e cuidar das sequelas pós-Covid somente utilizando um olhar, né, específico. Então a gente precisa do time. Especificamente falando do curso de enfermagem, né, do enfermeiro, da enfermagem em si, nós temos o enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. O nosso papel é o cuidado, né? Então esses pacientes ficaram com sequelas na pele, ficaram com sequelas nas vias aéreas, ficaram com diversas sequelas, né? Então nós precisamos cuidar e reabilitar esse indivíduo. Inclusive, eu queria enfatizar a parte emocional, né? Porque nós cuidamos de uma forma holística. Nós olhamos para toda a família, olhamos para todo o contexto familiar onde esse indivíduo reside. Muitos ficaram desempregados, né? Muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a enfermagem ela tem esse papel
papel de cuidar, né? Então, diante disso, eu acho que a nossa profissão foi protagonizada mundialmente, né? Incrivelmente, a gente veio de uma campanha de valorização da enfermagem, que foi o movimento Nursing Now, e veio essa pandemia para realmente enfatizar, né, o papel e o protagonismo do enfermeiro no cuidado da família. Muito bem. Nessa semana, que tem início agora no dia 9, nós percebemos a efetiva participação do Corém. Gostaria que a senhora encerrasse falando um pouquinho sobre as atividades que serão desenvolvidas de 9 a 13 de maio e também este prestígio que é ter o Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, apoiando essa iniciativa. Com certeza. No dia 9, no primeiro dia da nossa semana, nós vamos receber as conselheiras Bruna Busnardo e Érica Chagas para abrir a nossa semana. Nosso tema da semana vai ser o papel do enfermeiro diante do novo normal, cuidar com segurança e excelência. Após esses dias, nós vamos ter 10, 11 e 12 algumas oficinas que envolvem os temas administração de medicamentos, controle de hemorragias, desbridamento de pele mecânico, primeiros socorros para leigos, tratamento de lesões de pele, parto humanizado, tecnologias e muitos outros temas. E no dia 13 nós vamos ter o encerramento dessa semana. Gostaria de enfatizar que essa semana está sendo organizada pelos alunos, está sendo feita pelos alunos e para os alunos. Então, o aluno dentro do nosso grupo Unieduca, ele tem um papel de protagonismo e nós precisamos evidenciar esse trabalho junto com os nossos docentes que estão liderando frentes de organização para esse evento. Nós estamos com muita expectativa, agradeço o horário, agradeço o tempo e com certeza vai ser um evento muito lindo e os links de participação vão ser divulgados nas nossas redes sociais. Muito bem, tenho certeza que será sucesso. Agradeço a participação da professora Elaine Valia Sodré Pereira, gestora acadêmica dos cursos de enfermagem do Grupo Unieduca. Prazer falar com você, professora. Grande abraço. Grande abraço. Obrigada. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o advogado, criminalista, professor, doutor em Direito Penal, Dr. Victor Valente. Caríssimo, como vai? Tudo bem? Olá, Dr. Thanos e todos os ouvintes. Agradeço pela saudação, pela gentileza do convite. É uma satisfação participar deste programa, parabenizando pela condução de debates tão caros, prestimosos à sociedade. Prazer é todo nosso. Vivemos umas semanas muito intrigantes para os estudiosos do direito. Foi uma surpresa geral quando o presidente da República, o presidente Bolsonaro, decreta a graça, o que tumultuou a cabeça dos juristas nacionais, não é? Diferença entre graça, indulto e anistia. Eu gostaria de começar por aí, doutor. Pois é, doutor Thanos, primeiramente, nos autos da ação penal, em que o próprio deputado federal Daniel Silveira foi condenado, na ação penal 1044, por crime de ameaça contra o Estado de Direito, contra o Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo, condenado a uma pena de 8 anos e 9 meses, sendo que entendeu o então presidente da República em conceder-lhe a graça, conhecida como indulto individual. É nesse sentido que, analisando a Constituição, e vou partir da Constituição,
estão entrando aos poucos aqui em fundamentos de direito penal, notadamente de política criminal, que a anistia, graça e indulto existem desde tempos mais antigos e constituem formas de indulgência soberana. Se analisarmos, existem esses institutos em outros países, notamos até mesmo no passado recente a concessão desses institutos do perdão em direito penal, inclusive tratando até mesmo de atos em contexto político. E é certo que no nosso país, no sistema constitucional, esses institutos têm objetivo por manter a finalidade de manter o sistema de freios e contrapesos, evitando a aplicação na área criminal de penas eventualmente desproporcionais e cruéis, e também com uma forma de assegurar o equilíbrio entre os poderes. E é nesse sentido que as diferenças entre esses institutos, de uma forma breve, até mesmo para que todos possamos aqui entender, em primeiro lugar, no que diz respeito à graça, trata-se de ato privativo e discricionário do presidente da República, em que não se exige fundamentação dos motivos que levaram à concessão de tal benefício, desde que respeitadas as vedações impostas pelo sistema constitucional. Diga-se de passagem, essas características, ou seja, de discricionariedade, e por ser um ato privativo do presidente da República, já foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, tal como no julgamento do habeas corpus 90.364, sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, nos seguintes termos: o decreto presidencial que concede o indulto, e aqui o indulto podemos considerar o indulto em sentido amplo, até porque o indulto que abrange a graça, esta chamada de indulto individual. Então há dois indultos, o indulto individual, que é a graça, e o coletivo. Que não se confunde com o indulto por si só, este chamado de indulto coletivo. O indulto em sentido amplo configura ato de governo caracterizado pela ampla discricionariedade. Enfim. E quanto à graça? A graça tem como objeto crimes comuns, se destina a crimes comuns, pressupondo a sentença penal condenatória com trânsito em julgado, cujo objetivo é o de beneficiar determinada pessoa mediante a extinção ou comutação da pena imposta. E a depender do caso, estamos diante de uma causa extintiva da punibilidade, tratando aqui de uma matéria de política criminal. O indulto coletivo, por seu turno, é um ato de clemência também concedido espontaneamente pelo presidente da República, porém, a um grupo de condenados que conta com requisitos mencionados no próprio decreto presidencial. Logo, também temos uma diferença no sentido de que a graça, ela deve ser solicitada, pleiteada, enquanto o indulto é concedido voluntariamente, espontaneamente pelo presidente neste caso. Diferenciando-se, portanto, ambos os institutos da anistia, sendo a anistia, nesse caso, não depende necessariamente do próprio presidente da República, mas sim com a atuação do Congresso Nacional, em que é editada uma lei, como já tivemos aí em diversos momentos históricos no nosso país. Agora, quanto aos efeitos da graça, porque a extinção da punibilidade é uma coisa. Há quem diga, aliás, quem defende essa tese dos efeitos serem suspensos, a questão da inelegibilidade e multas, é o doutor Ives Gandra Martins e também, se não salvo engano, o doutor Modesto Carvalhosa. Dizem que ele pode, o Daniel Silveira, se candidatar ou recandidatar a qualquer cargo público depois da graça. Qual é a sua posição com relação a isso? Exatamente, doutor Thanos. Primeiramente, de se deixar claro que esses institutos não atingem necessariamente, sobretudo a graça a que me refiro, não atingem os chamados efeitos secundários penais ou extrapenais, a despeito em que pesem entendimentos em sentido contrário, inclusive do Dr. Ives Gandra Martins, que dispensa apresentações. É certo que segue-se o teor da súmula 600
231 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não extingue os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Quer dizer, a graça nesse contexto alcança apenas o cumprimento da pena nos termos em que determinado pelo próprio decreto presidencial, inclusive em certos casos, podendo gerar a extinção da punibilidade, como sustenta parte da doutrina dos estudiosos, ou até mesmo reduzir a pena ou a comutação da pena, possibilitar a comutação da pena. Dá um exemplo disso para os ouvintes da PAN. Por exemplo, o agente condenado a uma pena privativa de liberdade pela prática de crime comum não cumprirá a pena em caso de concessão da graça. Porém, é certo que, em se tratando dos efeitos da sentença penal condenatória, aqui eu me refiro, nós temos os efeitos principais, que consiste, nesse caso, na imposição de uma pena privativa de liberdade, ou até mesmo, quiçá, numa medida de segurança. No caso do deputado Daniel Silveira, a pena que lhe foi imposta num total de 8 anos e 9 meses de reclusão. Embora seja discutível o quanto, a quantidade da pena, inclusive se fosse fixada uma pena menor, obviamente respeitando o entendimento da Suprema Corte. Será que o então presidente da República teria, eventualmente, com o máximo respeito, fundamentos para conceder a graça? Enfim, são questões que eu coloco também à reflexão. Mas é certo que, além desses efeitos, e esse efeito principal, que é o que alcança a graça, nós temos efeitos secundários e automáticos em se tratando da sentença penal condenatória. E aqui eu me refiro à perda do mandato e à suspensão dos direitos políticos. A perda do mandato, que é discutível, porque... Mas quem decide a perda do mandato não é o Supremo, será o Legislativo, a Câmara Federal. Com a máxima vênia, com o máximo respeito à Suprema Corte, colaciona, reúne entendimentos dos mais variados. Se a perda é necessariamente em nível do Poder Judiciário, no caso do Supremo, em razão da decretação da condenação do deputado, ou se acaso se submete até mesmo à votação por parte da Casa Legislativa correspondente. E se não bastasse isso, a suspensão dos direitos políticos, tais efeitos aí sim são genéricos ou automáticos, no sentido de que com o trânsito em julgado, necessariamente haverá suspensão dos direitos políticos do condenado com base no artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Logo, o que nós temos é a graça pelo entendimento predominante e aqui sumulado, o entendimento que eu trago aqui, trazendo, até mesmo registrando o teor de uma súmula, o conteúdo de uma súmula. Esses efeitos principais são alcançados, porém, não são atingidos os efeitos secundários, penais e extrapenais da sentença penal condenatória. Nós temos 1 minuto para encerrarmos, infelizmente, a nossa entrevista. Eu gostaria da sua posição com relação ao julgamento. Nos parece que fere princípios constitucionais. Por exemplo, o juízo natural, houve escolha do juiz relator, por parte, na época, até do presidente Toffoli. Como é que você vê esse julgamento no Supremo e o resultado condenatório, que foi a decisão final, e nos parece cheia de nulidades a serem aí investigadas, verificadas? É certo, doutor Thanos, que nós estamos aqui, independentemente de questões políticas, diante de um processo que retrata agora uma condenação, um conflito intenso, até mesmo entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo. No que toca ao processo, eventuais discussões sobre o juiz natural vêm, sim, à baila, são trazidas e compreendo nesse sentido. Desconheço respeitosamente os detalhes do processo, mas o que eu posso afirmar é que no decorrer da persecução criminal, esse conflito intensificou-se
justamente a partir do momento em que o STF determinou a colocação de tornozeleira no então deputado federal. Aqui não entro em questões técnicas por enquanto, mas é certo que no que toca até mesmo à condenação, nós temos aqui o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, que já havia sido revogado pela Lei número 14.197 de 2021, e entendeu o STF que deve ser aplicado o artigo 18 da Lei de Segurança Nacional, embora revogado, já que se trata de norma penal mais benéfica, um instituto que nós temos no direito penal, no sentido de que a norma penal mais benéfica deve retroagir. E com isso, o então deputado foi condenado como incurso nas penas do artigo 18 e também do próprio artigo 344, a coação no curso do processo. O que me preocupa, independentemente do processo em si, diz respeito às próximas questões a serem enfrentadas, no que diz respeito à perda do cargo, à inelegibilidade, sendo que de um lado há até mesmo estudiosos, profissionais do direito que entendem que não se trata a coação no curso do processo de um crime funcional, portanto não tem enquadramento na Lei de Inelegibilidades, na Lei Complementar 64 de 90, que foi alterada, diga-se de passagem, pela Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, ao passo que há um outro entendimento de que, embora o perdão não alcance a inelegibilidade, seria o caso aqui de inelegibilidade do deputado Daniel Silveira, porque uma vez condenado criminalmente por órgão colegiado, se enquadraria no artigo 1º, inciso 1, a linha E, item 1 da Lei de Inelegibilidades. Enfim, nós temos esses próximos desafios, se é assim que podemos dizer, envolvendo uma interpretação do artigo 55, sobretudo, da Constituição Federal, que trata até mesmo da questão da perda do cargo por até mesmo deputados, senadores, envolvendo uma condenação criminal, e daí cito aqui os casos das condenações de Maluf, na ação penal 863, e Feijó, na ação penal 964, em que a Suprema Corte havia decretado a perda do mandato, dos mandatos correspondentes com base nas condenações, ao passo que o próprio Supremo havia decidido de forma contrária nas ações penais 563, 565, 572 e 618, sob o fundamento de que a perda do mandato deve ser deliberada pelas casas de leis correspondentes. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos no que diz respeito aos próprios efeitos da condenação. É uma novela e tanto. Quero agradecer a participação do Dr. Vitor Valente, advogado criminalista, professor, doutor em Direito Penal, que abrilhantou o Pan News Cidades de hoje. Grande abraço. Grande abraço, doutor Thanos, agradeço novamente. Um abraço a todos os ouvintes. Até mais. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas.
Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.